Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu te saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Mateus. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Mateus, capítulo 7, aonde Jesus Cristo fala de coisas muito fortes para a nossa vida. Foi naquela época e continua sendo hoje forte. Um direcionamento, um ensinamento forte do Senhor sobre nós. E eu quero já lançar uma pergunta para você. Como tem sido esses estudos para você? O Espírito Santo tem te ensinado? O Espírito Santo tem te corrigido? O Espírito Santo tem te feito pensar um pouco mais com relação às suas ações, às suas reações, à sua entrega, ao modo de vida que você tem levado até aqui? Ele tem direcionado e aplaudido você? Ou ele tem te dado puxãozinhos de orelha? Comenta aí comigo, me conta como que tem sido o recebimento desse estudo na sua vida. Qual a diferença que tem feito, o quão você tem aprendido, porque isso também acaba me fortalecendo a continuar levando para vocês a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é aquilo que nos fortalece, é aquilo que nos transforma, é aquilo que nos molda conforme a imagem e a semelhança do Senhor. E para mim tem sido um prazer muito grande. Eu já comentei com vocês, eu jamais imaginei que hoje eu estaria ensinando, falando da palavra de Deus para vocês. Isso é algo assim grandioso que Deus tem feito na minha vida e eu só tenho a louvar e a engrandecer o nome do Senhor, porque eu de mim mesma não conseguiria jamais estar aqui, estar ensinando, estar ministrando, estar mostrando e partilhando com você aquilo que eu tenho aprendido no longo da minha caminhada, ao longo da minha caminhada com o Senhor. E é graças ao Espírito Santo de Deus, é graça à bondade de Jesus Cristo, é graça ao amor recebido da parte de Deus que eu posso estar aqui com você. Então que esse tempo seja um tempo enriquecedor na sua vida como tem sido na minha. Vamos lá para o nosso estudo? Mateus, capítulo 7. Vamos ver o que nos declara o nosso bom mestre. E a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo de Mateus 7, diz assim, Jesus dizendo para nós, não julgueis para não serdes julgados. Jesus Cristo já começa pesado aqui. Esse julgar aqui não é no sentido de juiz, não é uma autoridade que você vai diante dela e ela está julgando a sua causa, não. Esse julgar aqui é como uma fofoca, é como um julgamento próprio. Eu acho que a fulana não deveria fazer assim. Eu acho que o fulano não deveria agir assim. Você não acha nada, eu não acho nada. Jesus Cristo nos diz para não julgarmos os outros. Na dúvida, nós precisamos ir até a fonte, procurar constatar a verdade com as pessoas que são devidas naquela história que nós estamos ouvindo, naquele argumento que nós estamos recebendo, porque muitas vezes existem pessoas que vêm até a gente trazendo histórias de terceiros e às vezes até caluniando, falando mal, inventando histórias. E às vezes a gente começa a se deixar envolver por essas palavras.
por essas histórias. Então Jesus Cristo nos ensina: não julgueis para não ser julgados. E ele continua dizendo: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Critério de medição. Critério de semeadura. Vão fazer com você o que você está fazendo com o outro. Então, com o mesmo julgamento, você será julgado. Então, tome muito cuidado quando as pessoas chegam até você e começam a falar mal da vida de alguém, começam a jogar pedra no telhado do outro. Lembra que o seu telhado é de vidro. A palavra do Senhor nos diz que é para nós guardarmos a nossa coroa, para que ninguém a roube de nós. Se tem alguém que pode roubar de nós, nós temos que ter cuidado redobrado. Então, não julgue as pessoas, não use critérios pesados para julgar as outras pessoas. Uma pessoa caiu em adultério, uma pessoa roubou, uma pessoa foi pega assassinando outra. Limite-se a dizer que você não conhece a verdade, que você não conhece aquilo que está por trás, para que você não venha jogar um peso tão grande sobre as outras pessoas, que lá na frente esse mesmo peso virá sobre você. É isso que Jesus Cristo está dizendo, com todas as letras. Ele diz assim, verso 2: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Muito cuidado no apontar, no julgar, no falar aquilo que você não tem certeza. E até quando você tiver certeza, cuidado com as escolhas das suas palavras. Palavras, elas são sementes plantadas ao longo do caminho. E quem planta semente, colhe árvore, colhe frutos, né? Então vamos ter cuidado. Verso 3 diz assim: e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Olha o que Jesus fala. E por que reparas tu? O que você está procurando no outro? Por que você está de olho grande na vida do outro? Por que você está vigiando a vida do outro? Já é coisa grande demais você conseguir vigiar a sua vida. A sua própria conduta, se você conseguir vigiar ela, meu irmão, minha irmã, vocês vão estar de parabéns. E Jesus continua dizendo: por que reparas tu no argueiro? Argueiro quer dizer cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho. Qual é o tamanho de uma trave, gente? Uma trave de futebol? É enorme. Então, nós não temos dificuldade de ver o erro das pessoas. Nós temos dificuldade de olhar para nós. Porque o que Jesus está falando é que nós conseguimos, através do momento em que a gente fica reparando o outro, a gente consegue ver um cisco na vida do outro. Mas a gente está com uma trave no nosso e a gente não consegue botar o peso de medida que a gente põe no cisco do outro. Então, cuidado, Jesus sempre fala e nos adverte sobre relacionamento. Por que que nós colocamos uma carga, um peso, pegamos as outras pessoas e colocamos na cruz? Mas quando é para nós, nós não vemos com a mesma perspectiva, com o mesmo olhar. Jesus está julgando e condenando essa atitude. Pare de reparar a vida dos outros e colocar um peso muito maior na vida do outro. Olha o seu primeiro, é isso que ele continua dizendo. Vamos lá, verso 4. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
estando esta trave no teu olho? Como você pode dizer para o outro viver uma vida que você mesmo não está vivendo? Como você pode fazer pelo outro algo que você não alcançou ainda em você? Como que você vai ensinar o caminho para alguém se você não passou por esse caminho ainda? É isso que Jesus está falando. Como que você quer tratar, ajudar, sarar, auxiliar alguém se você mesmo não passou ainda por esse processo de cura, de libertação, de transformação, de renúncia? Não tem como. É isso que Jesus está falando. Verso 5. Hipócrita. Jesus, ele fala, ele acusa, ele mostra quem são esses tipos de pessoas que fazem essas coisas. Que coisa, Jaqueline? Fala, mas não faz. Jesus Cristo chama essas pessoas de hipócritas. E ele continua dizendo: tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Depois que você passa pelo processo de cura, de libertação, de transformação, de renúncia, de santificação, você vai ter cuidado para com a outra pessoa. Você não vai mais reparar a outra pessoa. Você vai estar disposto a cuidar da outra pessoa. É isso que Jesus declarou aqui. Quando você conseguir passar pelo processo que Jesus tem para você e parar de reparar na outra pessoa, a sua trave vai sair e você vai poder ajudar a cuidar do seu irmão, ter maturidade para ajudar outros. Jesus Cristo é lindo, não é? Como ele pensa nessa comunhão e nesse amor que nós devemos dar às outras pessoas. É uma via de mão dupla. É algo que você faz para o outro quando Deus já fez em você. É algo que você consegue entregar para o outro porque Jesus já entregou para você. Você já se deixou ser moldado, trabalhado, capacitado para estar ali naquele lugar. É lindo que Jesus faz. Vamos lá, o verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitem aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que esse as pise e aqueles, voltando-se, vos despedacem. Cachorro e porcos. Naquele tempo, entre os judeus, cachorro não era animal de estimação e porcos eram considerados impuros. Você vai ver isso lá em Levítico, capítulo 11, no verso 7, e em Deuteronômio, capítulo 14, verso 8. Jesus aqui, ele está usando uma maneira de falar sobre as pessoas que não podem ou não querem valorizar as verdades espirituais. Valor, palavras, conceitos, aquilo que para você tem valor, tem peso, tem herança, não entregue isso para as outras pessoas, porque elas não vão ouvir, elas não vão aceitar e elas não vão desejar ter aquilo que para você é tão precioso. Nem todo mundo quer a vida que você tem. Nem todo mundo quer o Deus que você serve. Nem todo mundo quer abrir mão dos prazeres terrenos para buscar algo espiritual. Então Jesus, ele nos diz, quem não dá valor ao que você entrega para ele, não vai cuidar, não vai amar, não vai zelar como você faz. E isso vai te machucar, isso vai te dilacerar. É isso que Jesus está falando. Quando um cachorro ataca alguém, ele rasga a carne dessa pessoa, ele destroça essas pessoas, trazendo destruição para aquele lugar. E é isso que Jesus Cristo está falando.
Ele está dizendo que quando você entrega o que é pérola para você, para as outras pessoas, essas pessoas, elas pisam naquilo que você entregou para elas. E depois elas ainda voltam e despedaçam aquilo que é precioso para você. Então não dê. É você que tem a preciosidade na sua mão. Escolha bem para quem você está entregando o seu tesouro, o seu amor, o seu tempo, o seu carinho, a sua dedicação. Vigie para quem você está entregando as preciosidades da sua vida, a preciosidade do seu coração. Porque Jesus está dizendo que se você entregar o que é valioso para você, para os porcos, para os cães, para os cachorros, eles vão trazer dor e sofrimento para você. Então, muito cuidado. Vamos lá, verso 7. Jesus já vem dizendo assim, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-vos-á. Jesus Cristo está dizendo que existe uma ação que causa uma reação do céu sobre a minha e sobre a sua vida. É isso que Jesus Cristo está deixando bem claro. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-vos-á. Jesus Cristo está nos dizendo que quando nós buscamos a Deus, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando a gente persevera em oração, nós recebemos de Deus a resposta que vem do céu. Por mais que a porta esteja fechada, ela não vai permanecer fechada. Por mais que você busque, uma hora você vai achar. E quando você pedir, continue pedindo, porque uma hora vai ser entregue na sua mão aquilo que você está pedindo para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Verso 9 nos diz assim: o qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dá uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dá uma serpente. Verso 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens ao que lhes pedirem. A palavra do Senhor nos declara a nossa essência. Verso 11. Se vós, sendo maus, eu e você somos maus. O ser humano, depois da queda de Adão e de Eva, se tornou mau na sua essência. Então a maldade, ela impera no nosso coração. Mas por mais ruim que nós sejamos, um amor de mãe e de pai por um filho, quando o filho nos pede algo, nós revertemos essa maldade e entregamos coisas boas para os nossos filhos. É isso que Jesus Cristo está falando. E o amor de mãe e pai terreno não se compara ao amor que Deus tem por nós. Deus, ele se importa comigo e com você. E ele procura entregar para nós aquilo que nós pedimos de bom para ele. Porque Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus ele é santo. Então, quando nós pedimos para Deus, ele nos dá, porque ele tem prazer em liberar sobre nós
coisas boas para mim e para você. Entende? Ele tem prazer. Ele fala que nós somos maus. E quando os nossos filhos nos pedem algo, nós fazemos o bem para o nosso filho. Ele, o amor dele é muito maior. É muito mais constante do que o nosso. Ele terá prazer em nos dar tudo aquilo que nós pedimos, se for para a honra e para a glória dele. Verso 12 nos diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los vós também, porque esta é a lei e os profetas. Aqui de novo nós vemos a onda de ação e reação, a lei espiritual, a lei poderosa e real de Deus, de quem planta o que é bom, recebe de volta o que é bom. E quem planta o que é mal, recebe de volta o que é mal. Façam aos outros. Jesus, ele resume o que as escrituras hebraicas ensinam a respeito de como se deve tratar os outros. Lá em Lucas 6, verso 31. A lei de Moisés e os ensinamentos do profeta. Nós já vimos lá atrás, em Mateus capítulo 5, verso 17. Então Jesus está dizendo: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, faça-los-ei vós também. Você quer o bem? Você quer ser feliz? Você não quer ninguém falando mal de você? Você não quer ninguém te acusando? Você não quer ninguém xingando você, xingando a sua casa, falando mal de você, constrangendo você, olhando com cara feia com você pela rua? Você não quer que ninguém seja trapaceiro com você, enganador, que ninguém te roube? Não faça isso com as outras pessoas. Aquilo que você quer de bem para a sua vida, faça, entregue para os outros. E você vai ver que isso é o que Jesus declara como lei, como determinação para a nossa vida. Jesus Cristo, ele é bem enfático quando ele diz que o que nós plantamos volta para nós. O que nós fazemos para o outro é o que nós desejamos que aconteça conosco. Então a gente precisa observar a nossa conduta, a nossa maneira de ser. Verso 13, Jesus vai apertar um pouquinho mais. Ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus Cristo está dizendo que a porta é larga, que existem duas portas, dois caminhos, duas verdades, uma que é mentira e a outra que é verdade absoluta. Uma que é a porta estreita e a outra que é a porta larga. E Jesus Cristo mostra essas duas portas, porta estreita e a porta larga. E ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus Cristo está dizendo para eu e para você, para nós entrarmos pela porta estreita. Mas ele está dizendo que existe também uma porta larga e um caminho espaçoso que conduz à perdição, ao pecado, que conduz ao inferno. E muitos são os que entram por ela. E ele continua dizendo no verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ele diz que o caminho estreito é difícil de se achar. Agora nós vamos ver o porquê que Jesus Cristo falou isso nessa época. Um dos conceitos mais firmes que se tem é que Jesus ele sempre usava
a situação do meio onde eles viviam. Então, Jesus vai trazer aqui a realidade daquele tempo. Jesus, ele sabe que é difícil, não é fácil, mas ele diz, entrai aqui, é aqui que você precisa entrar, é aqui na porta estreita, no caminho apertado que você precisa entrar, você precisa renunciar, você precisa se deixar ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa refazer a sua mente, criar uma metanoia, não só na sua mente, mas também nas suas atitudes, nas vontades do seu coração, na sua maneira de olhar, na sua maneira de ouvir, na sua maneira de falar, nas suas vestimentas, em tudo. Jesus Cristo, ele nos diz que nós precisamos renovar a nossa mente, através da palavra de Deus, através do ensinamento de Deus. E Jesus Cristo aqui usou 2 símbolos, a porta estreita e o caminho apertado. A porta fala de acesso a uma nova vida, de experiências com Jesus. Está lá em João capítulo 10, verso 9. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonam a trilha do pecado e agora seguem o melhor e o único caminho. Está lá em João capítulo 14, verso 6. É importante a gente se atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e ao caminho. É bem possível que Jesus, ao mencionar esses termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, que era a cidade murada e tinha algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes elas eram fechadas e era permitido somente ficar aquelas portas pequenas e estreitas, que os viajantes e os bandidos tinham mais dificuldade de encontrar ela. E além de dificuldade de encontrar, por ela ser bem estreita, eles não conseguiam passar com aquilo que eles roubavam, entende? Então, era mais difícil entrar na cidade. Essa portinha era chamada de fundo de agulha. E quem desejasse passar por ela teria que fazer muito sacrifício, porque ela era bem estreita mesmo. Para você ter ideia, não dava para entrar uma mãe com uma criança de colo carregando tranquila e espaçosamente. Não dava. Ela tinha que pegar a criança, esticar o braço e vir com um pouco do corpo e entrando devagar. Pessoas que chegavam com os seus animais tinha que descarregar tudo que estava trazendo, abaixar o animal para ele poder passar ali. Então essa portinha era chamada de fundo de agulha. Por isso que a palavra do Senhor vai mencionar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então continua nos ensinando que o caminho ele é estreito, a gente tem que renunciar sim, a gente tem que abandonar os nossos prazeres sim, a gente tem que abandonar a nossa vaidade sim, a gente tem que deixar de lado o nosso achismo sim, para seguir Jesus e para viver essa nova conduta adotada por Jesus Cristo. Então, essas portinhas eram chamadas de fundo de agulha e quem desejasse passar por ela teria que fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada de toda a bagagem. E assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus Cristo afirmou que a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida. E há poucos que a encontram, porque além da porta ser pequena, o caminho ser estreito, não tinha muita iluminação. Tinha que ser conduzido por alguém que conhecesse o caminho. E quem melhor do que o nosso amigo fiel Espírito Santo para conhecer o caminho que nos leva à salvação, que nos leva até Jesus? A porta estreita é o que conduz à vida eterna. Está lá em João, capítulo 10, versos 7 ao 9.
Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo pode produzir a vida eterna com Deus. A fé em Jesus Cristo e a obediência à palavra do Senhor. Somente isso. Você precisa tomar posse do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por você. Porque se você falar, não, eu tenho fé, mas eu não acredito que Jesus Cristo se fez ser humano, viveu aqui sobre essa terra e se entregou por amor de mim na cruz, se você não aceitar isso, você não aceita o sacrifício de Jesus. E sem o sacrifício de Jesus, nós não temos como ter acesso ao Pai. Porque Jesus Cristo diz que Ele é o único mediador entre nós e Deus. Então nós precisamos sim do sacrifício de Jesus sobre nós para a gente poder dar essa vida eterna. Deu para você entender? Então vamos continuar falando. Vamos nos esforçar para entrarmos pela porta estreita e caminharmos nesse caminho apertado que nos leva à vida eterna. Vamos ser um dos poucos que vão estar lá com Cristo. Vamos abrir mão da nossa mazela, do nosso pecado, da nossa vontade, do nosso achismo, da nossa vigilância na vida dos outros, na nossa hipocrisia, para que a gente possa entrar por esse caminho estreito, gente. Não é fácil, mas é possível. Jesus Cristo nos ajuda, o Espírito Santo nos conduz a essa vida eterna com Ele. Verso 15 diz assim: acautelai-vos, tome cuidado. Acautelar é tomar cuidado, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vem muitas pessoas perto da gente, se apresentar pra gente. E por fora tem até um jeito de boa pessoa. Mas olha que Jesus continua nos dizendo. Repare a vida dessas pessoas. É isso que Jesus Cristo vai dizer. Olha só. Verso 16. Por seus frutos os conhecerei. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Frutos são atitudes que vêm da essência, do caráter da pessoa. Nós precisamos estar vigilante na ação e no modo da vida das pessoas. Ser usado por Deus, isso não é frutos. Fruto, está lá em Gálatas, frutos é amor, alegria, mansidão, bondade, temperança, domínio próprio, fé. Essas coisas são frutos. Então essa pessoa que se diz estar no reino de Deus, essa pessoa tem que mostrar esses frutos. Ser usado por Deus, se você pegar e olhar, até uma mula foi usada por Deus. Para falar com quem? Para falar com um profeta. A mula, um animal, falou com um profeta. Aquilo que ele não estava vendo, espiritualmente falando. Então, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus, ser servo de Deus, estar nos caminhos de Deus. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Se você pegar uma folha vamos colocar um pé de limão e um pé de mexerica e colocar as duas folhas na sua frente, você vai saber quem é o quê? Não. Agora, se pegar as duas frutas e colocar, você vai saber quais frutas são. Então, Jesus Cristo nos adverte a olharmos os frutos que as pessoas que se dizem cristãs estão produzindo no meio do caminho. Porque tem diferença entre ser usado por Deus e ser aceito e estar nos caminhos de Deus, né? Então vamos lá.
Verso 17. Assim toda a árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Árvore má, espinho, veneno, briga, confusão, desconfiança. Se você conhece uma pessoa que diz que está caminhando com Deus, mas é uma pessoa fofoqueira, mentirosa, contendeira, que fica fazendo e trazendo confusão, procurando saber da vida de um para contar para o outro, procurando saber da vida do outro para contar para o outro, foge desse tipo de pessoa, porque o Espírito Santo passou longe daí. Então quando você fica perto de alguém, você conhece se os frutos dela são bons ou se os frutos dela são maus. É só observar, gente. O tempo mostra tudo. Fica perto da pessoa e você vai ver. Por mais que ela tente esconder que existe o mal nela, uma hora ela vai ter que tirar a máscara para comer, para beber, para lavar o rosto. E é a hora que você vai enxergar quem essa pessoa realmente é. Vamos lá. Verso 19, né? Que eu acabei de ler. Verso 19. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Será cortada e jogada no fogo aquelas árvores. Árvores aqui são pessoas, seres humanos, né? Essa pessoa ou essas pessoas vão ser cortadas e vão ser lançadas no fogo. Fogo aqui é inferno. Fogo aqui é inferno. É lá que essas pessoas que produzem frutos maus para entregar para as outras pessoas, que elas serão lançadas. Porque a árvore que dá fruto, ela não dá fruto para ela mesma comer. Ela dá fruto para outros se alimentarem dela. Não é assim? Então, as pessoas que produzem frutos ruins e dão para outras pessoas, essas pessoas vão prestar conta com Deus. E a palavra do Senhor, o próprio Jesus declara que essas pessoas serão lançadas no fogo, no inferno. Verso 20. E assim, pelos seus frutos os conhecereis. É pelos frutos, não é pela árvore, tá? Então, você vê uma pessoa caracterizada de um bom cristão? Fica perto. É pelos frutos que conhece. Se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Verso 21, Jesus continua dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todos aqueles que dizem que estão na presença do Senhor. Senhor significa dono, proprietário, aquele que manda, aquele que desmanda, aquele que diz vai, aquele que diz vem, aquele que diz não pode, aquele que diz pode, aquele que diz agora não é hora, aquele que diz agora você pode ir. Dono em todos os sentidos. Algumas pessoas têm Deus como Senhor dentro da igreja, mas fora da igreja, ela não vive como um cristão. E a palavra do Senhor diz que essas pessoas conhecem o nome do Senhor. E elas dizem Senhor, Senhor. Então são pessoas que conhecem a Bíblia, mas são o que Jesus falou lá atrás, hipócritas. Conhecem, mas não praticam, não vivem. E é isso que Jesus Cristo fala aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Obediência. É preciso obedecer a carta de amor que Jesus Cristo, que Deus deixou para nós. Sem obediência, nós não entraremos no reino de Deus. Sem obediência, não tem como você agradar a Deus. É preciso obedecer, entrar na porta estreita, entrar no caminho estreito, fazer a vontade de Deus e não a nossa.
Você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso todos os dias, todos os dias. Não é um dia e nem outro, é todos os dias. Verso 22 nos diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? São pessoas que estavam dentro da casa de Deus e assim como a mula foi usado para curar, para libertar, para salvar. Mas ser usado não significa ser aprovado. Então, vigie. Verso 23, Jesus diz: então lhes direi abertamente, sem esconder, sem fazer firula, nem fazer carinho, nem mimimi. Jesus vai responder assim, ó: nunca vos conheci. Apartai-vos, sai de perto de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade. Iniquidade são pessoas que praticam pecados e que esses pecados são conscientes. São pecados em que essas pessoas não se arrependem. Elas se acostumaram com esse pecado, com a prática desse pecado, seja pequeno ou seja grande, e não tem mais peso nessa pessoa. Iníquo são pessoas que são acostumados a pecar e já não têm vergonha de cometer esses pecados. Ficou íntimo do pecado. Jesus Cristo, ele diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não havia relacionamento entre Jesus e essa pessoa. Essa pessoa não tinha tempo para a leitura da Bíblia, não tinha tempo para a oração, não tinha tempo para o jejum. Não passar tempo com Deus. Somente com o tempo que nós passamos com Deus é que a gente gera intimidade, relacionamento, e isso é necessário na nossa vida. Precisamos ter relacionamento com Deus. Verso 24: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Nós precisamos ouvir, mas nós precisamos praticar também a palavra de Deus. De nada adianta você saber que você não pode mentir e continuar mentindo. De nada adianta você saber que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e você usar o seu corpo para prostituição, para sensualidade, para vaidade exagerada. Não adianta nada. Então você está sabendo a verdade, mas você não está praticando. Mas Jesus, ele diz que todo aquele que escuta as palavras dele e as pratica, Jesus vai comparar esse homem a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele continua dizendo, verso 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus Cristo, ele nos avisa, vai vir chuva, vai correr rios, vai vir ventos, vai vir tempestade sobre a nossa vida, sobre a vida de todas as pessoas. Mas Jesus diz que aquela que estabelece a sua casa sobre a rocha, que é Ele próprio, pode vir isso tudo, que a casa não vai cair. Então edifique os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus desejos, os seus sonhos, as suas realizações todas aos pés de Jesus, porque ali a sua casa pode vir o vento, pode vir tudo e não vai cair não. Verso 26 nos diz assim, e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, olha que tem dois caminhos, né? Ouvir as palavras e cumprir. Precisamos cumprir a palavra do Senhor, sem demora. Então aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, louco,
que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Grande a sua queda. Nenhuma casa desaba da hora para outra. São processos. Então, cuidado. Cuidado. Se você sabe que a sua casa está sobre a areia, busque em Deus uma transformação, busque em Deus uma mudança. Ele pode, Ele quer, Ele deseja transformar a sua vida e colocar a sua casa, a sua vida sobre a rocha que é Ele próprio. Verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus, ele tinha autoridade para ensinar e para mostrar o caminho. Jesus Cristo, ele não era como os mestres da lei. Os mestres da lei, para fundamentar o que eles diziam, eles citavam as escrituras e os ensinamentos dos grandes mestres judaicos do passado. Mas Jesus, ele tinha a autoridade dele mesmo, que vem de um relacionamento que ele tinha com Deus. Um relacionamento que ele tinha com Deus. Nós vamos ler lá na frente, Mateus 9, verso 6. Sem relacionamento com Deus, nós não conseguimos alcançar a autoridade de Deus para ensinar, para ministrar, para pregar, para mostrar o caminho que deve ser seguido. Nós precisamos buscar de Deus essa autoridade, essa unção, esse favor do Senhor, que é lindo, que é maravilhoso e que Ele tem disponível para mim e para a sua vida. É maravilhoso ver o que Deus pode fazer nas nossas vidas quando nós nos entregamos a Ele. Então, que o ensino de hoje, mesmo sendo forte, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração e que tudo aquilo que estiver sobre a sua vida, que precisar ser retirado, que o Espírito Santo de Deus te ajude nessa hora, para que você possa viver uma vida transformada e abundante na palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Gente, muito obrigada por esse momento que você tirou para estar aqui comigo. Se esse vídeo tem edificado a sua vida, se esse vídeo tem te ensinado coisas maiores e melhores na presença do Senhor, curte ele, compartilha ele, se inscreve aqui para que a continuação desse estudo sempre mostre para você e que você possa continuar crescendo junto comigo na palavra do Senhor, no ensino do Senhor e nesse amor que é tão grande e que Ele tem por nós. Um grande abraço, gente. Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe.